Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina Instituições de Direito Público e Privado, da graduação em Administração Pública na modalidade à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos abordar uma nova temática denominada de administração pública, que, como eu disse no nosso último encontro, também é extremamente importante para a formação dos senhores futuros gestores da coisa pública. Então vamos lá. De início, eu gostaria de tecer algumas considerações acerca do conceito da administração pública que pode ser compreendido sobre dois olhares ou sob dois sentidos a saber. A administração pública, ela em sentido amplo, ela pode ser entendida como os órgãos do governo responsáveis pelas políticas e diretrizes estatais, bem como os órgãos administrativos responsáveis pela execução e aplicação das práticas governamentais. Já em sentido estrito, a administração pública ela pode ser entendida exclusivamente como a consecução das atividades públicas, excluindo-se as formulações políticas de governo. Como forma de observação, eu chamo a atenção dos senhores que a administração pública ela pode ser conceituada sob dois outros aspectos, sobre um aspecto subjetivo e sobre o aspecto objetivo. Subjetivo como um conjunto das pessoas que trabalham para a administração pública, então subjetivo de sujeito. Em contrapartida, a administração pública ela também pode ser entendida sob seu aspecto objetivo, ou seja, que diz respeito ao objeto, com relação às atividades que são exercidas pelo Estado, excluindo-se aí a análise dos sujeitos que realizam essas atividades administrativas que cabem, consequentemente, à administração subjetiva. Uma outra informação que eu gostaria de passar para os senhores é que a atividade do serviço público ela seria executada direta ou indiretamente pela administração pública sob o regime jurídico de direito público. E o que seria então esse regime jurídico de direito público? Para que a gente possa responder esse questionamento, nós vamos analisar as características do regime jurídico de direito público, em que a administração pública ela está num patamar superior aos administrados, cujas atividades são expressas em lei, e que as relações jurídicas entre o Estado e o particular elas são regulamentadas todas através de lei específica, de lei especial, para atender ao interesse público, mesmo que para isso sejam restritos ou restringidos alguns direitos privados. E é o princípio, é o velho princípio conhecido do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A terceira característica, então, desse regime jurídico é que a administração pública ela executa as atividades de acordo com os princípios de natureza pública. Vale ressaltar nesse instante que a origem histórica desses princípios de direito público ela decorreu da época da Revolução Francesa e a atuação do Conselho do Estado da França, mais especificamente em meados de 1789. Vistos então o entendimento da administração pública, nós passamos a analisar então agora os princípios da administração pública e que podem ser resumidos todos em uma única palavra, que é a palavra LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Vamos analisar então cada um desses princípios da administração pública a seguir. Para o primeiro princípio, que é o da legalidade, significa dizer que todos os atos da administração pública têm que estar restritos ao que se encontra descrito na norma. Em outras palavras, significa dizer que o administrador público, em toda a sua atividade, ele encontra-se sujeito aos mandamentos da lei, ele tem que levar em consideração o bem comum e não pode se afastar ou se desviar dessas premissas sob pena de praticar um determinado ato inválido ou nulo e por esses motivos responder nas esferas cíveis,
criminal e administrativamente. O segundo princípio da administração pública é o princípio da impessoalidade, que encontra-se descrito no artigo 37 caput da Constituição Federal. E ele exclui a promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos sobre as suas realizações. Ou seja, não é permitido aos agentes públicos ter privilégios. Eu poderia até acrescentar algo mais, dizendo que o gestor da coisa pública, o dono, o gestor da administração pública não é o dono da coisa pública. Ele age para a coisa pública justamente no intuito de garantir os interesses da coletividade. Terceiro princípio da administração pública é o princípio da moralidade, que significa dizer que um administrador público, um gestor da coisa pública, ele tem que agir segundo os preceitos éticos ou sobre os princípios morais. Em outros termos, equivale dizer que um administrador público, além de escolher entre o que é legal, ilegal, justo, injusto, conveniente, inconveniente, oportuno ou inoportuno, ele também deve levar em consideração aquilo que é considerado honesto ou desonesto, aquilo que é baseado na probidade ou na improbidade. Como quarto e penúltimo princípio da administração pública, nós temos agora o da publicidade, que significa dizer que todos os atos da vida da administração pública têm que ser publicados, ou seja, eles têm que ser difundidos para toda a população para que eles tenham os seus efeitos jurídicos efetivados. E como último princípio, nós temos o princípio da eficiência, que significa dizer que o administrador da coisa pública, ele deve agir de maneira eficiente, de maneira rápida, ele tem que ser pautado pela presteza, tem que ser pautado pela urbanidade. Vistos então esses princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, cumpre agora dizer, com relação à organização administrativa, que a administração pública ela pode ser dividida em administração pública direta e administração pública indireta. Temos como administração pública direta os municípios, os estados, a União e o Distrito Federal. E a administração pública ela é caracterizada pela centralização na prestação dos serviços públicos. Já a administração pública indireta, ela é descentralizada porque ela é uma atividade delegada por contrato ou por lei para as entidades da administração pública indireta. Citei como exemplo a administração pública, União, Estado, Distrito Federal e município. Agora, como exemplo da administração pública indireta, o INSS, que é uma autarquia que recebe plenos poderes para efetivar a assistência social e a prestação de benefícios de maneira continuada. Passamos a analisar agora, no quarto momento de nossa aula, as características da administração pública direta. Primeiro, ela é centralizada porque é realizada pelo próprio Estado, pelo próprio município, pelo próprio Distrito Federal ou pela própria União. Existe a questão da hierarquia, ou seja, existem atribuições que são feitas segundo a hierarquia. Uma outra característica é que essa administração pública ela delega competência, ou seja, ela diz qual órgão deve realizar tal situação, ou seja, a União delegando competência, por exemplo, ao Estado para criar uma lei específica em termos de Estado, ou a própria Constituição Federal delegando competência ao município para instituir, para criar ou para mensurar, por exemplo, o IPTU.
Uma outra característica da administração pública indireta é a ausência de personalidade jurídica dos órgãos e, portanto, impossibilidade ressalvados os órgãos mais elevados de contrair direito e obrigações e de atuar com capacidade processual. A quinta característica da administração pública indireta é que as competências são para o exercício das típicas atividades administrativas, ou seja, para a prestação de serviços públicos. Bom, agora nós passamos a analisar quais são as características da administração pública indireta. Se na direta ocorre a centralização, na indireta ela é descentralizada, o que significa dizer que os serviços eles seriam prestados não pelos estados, pela União, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, mas por outras entidades fora desse corpo centralizado da administração pública. Segunda característica da administração pública indireta, que ocorre justamente o contrário da direta, é que aqui na indireta eles possuem personalidade jurídica própria e, portanto, são sujeitos que podem contrair direitos e obrigações e atuar processualmente. Eu deixei para explicar esse segundo item aqui na administração pública indireta, porque entendido aqui, automaticamente se entende a característica semelhante da administração pública direta. Eu disse que eles possuem personalidade jurídica própria, significa dizer que eles possuem um CNPJ e eles são sujeitos, consequentemente, de direitos e obrigações por possuírem uma personalidade jurídica, ou seja, por possuírem um CNPJ. E, se eles têm um CNPJ, eles são legalmente constituídos e, por serem legalmente constituídos, eles podem atuar processualmente, o que significa dizer que eles podem demandar e ser demandados. Terceira característica da administração pública indireta é que eles possuem autonomia administrativa e financeira. São entidades que sofrem supervisão administrativa, ou seja, os órgãos da administração pública indireta, eles passam por um controle para verificar se eles estão atingindo os objetivos deles específicos em lei. Uma outra característica da administração pública indireta significa dizer que eles somente poderão ser criadas mediante lei específica ou por meio de lei autorizadora. E uma outra característica também dessa administração pública indireta é que essas entidades elas não podem ser criadas para exercer atribuições genéricas, ou seja, elas são criadas para realizar atividades específicas, ou seja, para estipular expressamente as funções e atribuições descritas em lei. Agora nós passamos a analisar as características de alguns órgãos da administração pública indireta, como o das autarquias. Conceitualmente, a autarquia ela pode ser entendida como um serviço autônomo que é criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento a gestão administrativa e financeira descentralizada. Como características, essas autarquias elas são criadas por lei, elas possuem personalidade jurídica pública, equivale a dizer que elas têm um CNPJ, elas possuem capacidade de autoadministração, ou seja, elas são administrativamente livres, elas têm a especialização dos fins ou das atividades descritas em lei, e elas estão sujeitas a um controle ou tutela, justamente para verificar se os objetivos delas estão sendo cumpridos ou atingidos. Como exemplo de autarquias, eu cito o Instituto Nacional do Seguro Social ou o Banco Central do Brasil. Passamos a analisar agora as fundações públicas e as fundações privadas governamentais. Conceito de fundações públicas. São entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Elas não possuem finalidade lucrativa, são criadas em virtude de uma autorização de lei para desenvolver atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público com autonomia administrativa.
patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. E elas possuem algumas características específicas, como nós acabamos de ver nas autarquias. Elas possuem dotação patrimonial, que pode ser totalmente relacionada ao poder público ou semipública e semiprivada. Personalidade jurídica pública ou privada, atribuída por lei. Desempenho atribuído ao Estado no âmbito social. Capacidade de autoadministração e sujeição também ao controle administrativo ou tutela por parte da administração direta nos termos da lei. Como exemplo de fundações públicas, eu cito o PROCON de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos, bem como o IBGE e a CAPES. Agora nós analisamos as fundações públicas, as fundações privadas governamentais, que conceitualmente podem ser entendidas como pessoas jurídicas de direito privado, instituídas mediante iniciativa de um particular ou de um grupo de particulares e que decide reservar um patrimônio e destiná-lo à realização de determinada finalidade de interesse coletivo. Possuem como características personalidade jurídica de direito privado, criação se dá através de uma autorização de lei, elas são submetidas à fiscalização do Tribunal de Contas, têm empregados públicos que são regidos pela CLT e possuem imunidade tributária, o que significa dizer que elas não pagam impostos. E como exemplo dessas fundações privadas governamentais, eu cito a Fundação Habitacional do Exército e a Fundação Padre Anchieta. Bom, agora nós vamos analisar as empresas públicas e que conceitualmente podem ser entendidas como uma pessoa jurídica de direito privado constituída por capital exclusivamente público. A denominação empresa pública ela decorre em virtude da origem de seu capital, ou seja, público, e poderá ser constituída em qualquer uma das modalidades empresariais. Como características, essas empresas públicas elas possuem personalidade jurídica de direito privado, possuem patrimônio próprio, autonomia administrativa. A criação delas se dá por autorização de lei específica. Elas exploram atividade econômica ou prestação de serviço público e o capital integralmente público. Como exemplo, nós citamos aí o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Caixa Econômica Federal, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a Empresa Brasil de Comunicação, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Por último, nós vamos analisar agora a Sociedade de Economia Mista, que conceitualmente pode ser entendida como uma pessoa jurídica de direito privado, cuja criação ela se dá através de uma autorização de lei. A sociedade de economia mista ela possui autonomia administrativa, possui patrimônio próprio e que vão prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Como características da sociedade de economia mista, temos que ela possui personalidade jurídica de direito privado, possui patrimônio próprio, autonomia administrativa. A criação dela se dá por autorização de lei específica e eles exploram a atividade econômica ou a prestação de serviço. O capital é público e privado, sempre adotará a forma de sociedade anônima, os bens são penhoráveis e não possuem privilégios processuais. Na parte final desse slide, eu coloquei como forma de observação que as características descritas acima em negrito, ou seja, as de número 6, 7, 8 e 9, elas são específicas da sociedade de economia mista. As demais, 1, 2, 3, 4 e 5, elas pertencem também às empresas públicas e às sociedades de economia mista, ou seja, de 1 a 9, todas são características da sociedade de economia mista. Exclusivamente da sociedade de economia mista, de 6 a 9, e de 1 a 5 também pertencem, além da sociedade de economia mista, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.